Traga a sua ideia e aqui a gente resolve tudo. Molduras, quadros, espelhos prontos, a qualidade você já conhece. E os preços a gente negocia. Vem tomar um café comigo. Olá, boa noite, audiência da EG News, boa noite, audiência do delegado Laércio, boa noite, audiência do governador Arruda. Mais uma segunda-feira, já virou tradição. Cada segunda-feira aqui, pontualmente às 21 horas, nós temos um convidado especial para bater um papo com você, tirar tuas dúvidas. Pode ficar à vontade, perguntar o que você quiser. Aqui não tem mistério, não tem pergunta proibida. Hoje, a nossa audiência vai ter o privilégio de bater um papo com ninguém mais, ninguém menos do que José Roberto Arruda. Nós vamos começar ouvindo do próprio quem é José Roberto Arruda. Boa noite, Laércio, boa noite a todos que nos assistem. Bom, eu tenho 50 anos de Brasília, eu nasci numa cidadezinha do interior lá de Minas, família muito humilde, meu pai era ferroviário, estudei em escola pública, muita dificuldade, mas consegui formar engenharia, vim para Brasília, fiz toda a minha vida de engenheiro aqui, depois fui secretário de obras do Roriz, construímos o metrô, 9 cidades, né? Foi um período muito fecundo da nossa vida. Depois fui senador, fui deputado, fui governador, enfim, eu tenho uma história com Brasília de muitos anos, e estou de volta, né? Porque eu quero ter a oportunidade de concluir a obra que eu iniciei, a missão que eu iniciei. E estou muito feliz, o Laércio, com esse momento da minha vida, de Deus estar me dando saúde e me dando essa oportunidade de novos sonhos, né? Eu amo profundamente Brasília, e Brasília está num momento ruim, um descaminho. Então eu acho que a missão de todos nós hoje é resgatar Brasília. E é por isso que eu estou aqui. Tudo bem. Arruda, eu olhei, estudei sua história bem. E eu achei a sua história inspiradora. Você falou que tem 50 anos de Brasília, 70 de idade, você chegou muito jovem aqui. Muito jovem. Eu cheguei com 21 anos, com uma mão na frente e outra atrás, né? Era só esperança, sonhos. Fui engenheiro da SEB, da Nova Cap, trabalhei demais, secretário de obras, enfim. Depois eu entrei na vida pública e continuei trabalhando por Brasília, trazendo recursos para a cidade. No nosso governo, Laércio, em apenas 3 anos, nós fizemos 2.300 obras. E as obras do meu governo começavam e terminavam. Rapidamente. Rapidamente, não era essa enrolação de hoje em dia, não. Porque as obras do governo Master começam, mas não terminam, né? Não termina nunca. Eles estão demorando mais para fazer o viaduto lá do Sudoeste do que o presidente Juscelino demorou para construir Brasília inteira. Verdade. Eu me lembro que, por exemplo, aqui no Itapuã, quando eu entrei no governo, Itapuã era um assentamento. Sim. Né? Nós entramos, fizemos água, esgoto, asfalto, escola, posto de saúde, posto policial, tudo. Transformamos o Itapuã numa cidade. Essa obra durou 2 anos, começo e fim. Começou e terminou, né? Em 2 anos. A mesma coisa foi no Arapuanga, no Mestre Darmas, na Estância, no Porto Rico, lá em Santa Maria, na Estrutural, que a gente, né? Na Vila São José, em Braslândia, vai por aí afora. Muito bem. As quadras 800 de Samambaia. Então, levar infraestrutura nessas, onde mora a população mais humilde, sim, isso é fundamental. Com certeza. Nós fizemos 200 escolas de educação integral. Você vê o seguinte, Lécio, o último hospital construído em Brasília foi no nosso governo, o Hospital de Santa Maria, 400 leitos. Passaram-se 15 anos. Não se construiu mais nenhum hospital. Está na hora de fazer outros, não está, Arruda? Vários. Nós precisamos fazer o Hospital do Recanto das Emas, para atender Recanto das Emas, Riacho Fundo 2. O Hospital de São Sebastião, uma cidade de 150 mil habitantes que não tem hospital. Precisamos fazer o Hospital do Sol Nascente, sim, também uma cidade de 150 mil habitantes que não tem hospital. Precisamos trazer o Hospital do Câncer. Sim. E mais importante, é preciso dar um choque de gestão na saúde. Hoje, Laércio, você sabe disso porque você convive com as parcelas mais humildes da população. Sim. Quem não tem um plano de saúde está sofrendo demais da conta. Na nossa época, você chegava no hospital, num posto de saúde, tinha lá ginecologista, pediatra, clínico geral.
Hoje não tem. Hoje não tem remédio. Então, as pessoas estão sofrendo muito. Pessoas há 2, 3 anos na fila de cirurgia. Então não vai ser fácil consertar isso não. Né? Vai dar trabalho. Se esse dinheiro que foi jogado fora no escândalo BRB Master tivesse sido usado para construir os novos hospitais, para construir as novas linhas de metrô, Brasília estava maravilhosa. Seria outra cidade. Escolheram as prioridades erradas. Sabe-se lá Deus por quê, né? É verdade. Arruda, eu falei que a sua história é inspiradora. E você fala que chegou em Brasília com 20 e poucos anos. Eu também cheguei mais ou menos por aí. Cheguei aqui com 26 anos de idade. E eu lhe pergunto, quando você olha para o retrovisor, você se sente realizado? Fez uma boa escolha ao vir a Brasília com 20 e poucos anos? Eu assim, desde menino, que eu tinha fixação por Brasília. Aquela época era tudo muito distante, não tinha televisão ainda, mas eu me lembro de ouvir o presidente Juscelino Kubitschek falar pelo rádio da construção de Brasília, eu ficava empolgado com aquilo. Eu ia na barbearia da minha cidade, que era o único lugar que tinha revista, para ver o cruzeiro, a manchete, as fotografias da construção de Brasília. Aquilo foi apoteótico, sim, né? Eu acho que o presidente Juscelino Kubitschek foi o maior brasileiro de todos os tempos. Em 5 anos ele mudou o Brasil. Ele construiu estradas, usinas hidroelétricas, construiu Brasília, trouxe a indústria automobilística. O Brasil mudou. E Brasília é o símbolo desta mudança. Eu tinha fixação por Brasília. Então, quando eu entrei na escola de engenharia, eu já tinha ideia. Vim para Brasília. Formei, vim para cá, passei no concurso da CEP, fui trabalhar. E aí, Laércio, a vida me deu muitas oportunidades. E uma delas foi, como engenheiro, conhecer cada canto dessa cidade. Sim. Eu não conheço Brasília de ouvir falar. Eu conheço Brasília de andar a pé em cada rua. Né? Você pega, por exemplo, a primeira subestação de energia elétrica de Braslândia, foi eu que levei. Antes disso, Braslândia só tinha gerador diesel. Sim. Se você ligasse o chuveiro e a televisão ao mesmo tempo, caía a luz. Tinha que desligar um dos dois. A eletrificação rural dessa cidade, praticamente toda feita por mim na época da SEB. Depois, como secretário de obras do Roriz, olha, a gente asfaltou o PSul, o Setoró, o Penorte, a Guariroba, a expansão da Ceilândia, ajudei a construir o Recanto das Emas, Santa Maria, Riacho Fundo 2, Sobradinho 2, Samambaia inteira. Eu me lembro quando eu e o Roriz entramos numa patrol para abrir as primeiras ruas. De Santa Maria. De Samambaia. Recanto da Ema também. Também. Samambaia nem chamava Samambaia, chamava Cidasp. E aí é que virou Samambaia. O Roriz foi um grande governador, na minha opinião, o maior governador que Brasília já teve. E aí eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Aqui no Paranoá, tinha o Paranoá velho, que era embaixo. Sim. Nós que mudamos para o Paranoá novo, lá em cima. Então eu participei de tudo isso como engenheiro, como secretário de obras, e depois como senador, como deputado, como governador. Então, eu gosto de andar na cidade, de conversar com as pessoas. E o que aconteceu com Brasília? Nesses últimos 15 anos, Brasília foi jogada às traças. Agora, no governo Master, o governo está ótimo, para os ricos. Para ele mesmo, né? Agora, para as pessoas humildes, está muito ruim. Sim. As escolas depredadas, os professores mal remunerados, insatisfeitos. A segurança pública caiu muito o padrão. A iluminação pública, Laércio, o maior exemplo de descaso. Imagina, você chegar na sua casa hoje à noite. A sua esposa, a Jéssica, eu gosto muito dela, diz, Laércio, queimou a lâmpada da sala. O que você faz? Imediatamente trocá-la. Você vai trocar a lâmpada. Imediatamente. Agora vamos dizer que você seja preguiçoso, que você não troca a lâmpada. A sala vai ficar escura. Daqui a pouco queima a lâmpada do corredor. Daqui a pouco queima a lâmpada de um banheiro. Daqui a pouco sua casa está escura. O que mostra isso? Desleixo, desmazelo. É assim que está Brasília. Anda de carro à noite, Laércio, e começa a prestar atenção. Olha para os postes de luz na rua. Tem mais poste de luz apagado do que poste de luz aceso. Você fala, não, você está falando da periferia, lá de plano. Não! Eu estou falando do plano piloto, eu estou falando de Guará, eu estou falando de Taguatinga, de Shopping. Em todo lugar que você anda, para cada 10 postes, tem 5 que estão apagados. Sabe o que é isso? Desleixo, falta de manutenção,
falta de governo. O governo Master só cuidou de fazer essas... Agora o governo Master está na segunda temporada, né? Governo Master, segunda temporada. As luzes continuam apagadas, a saúde continua ruim, né? Aí tá cheio de fake news. Mas não vou fazer o aniversário da cidade para botar o dinheiro na saúde. Peraí. E os 8 anos para trás? E os 8 anos para trás? E por que não pegou os 16 bilhões que jogaram fora no BRB Master e não colocou na saúde? É verdade. Não fez os hospitais. Dá uma impressão de arrependimento, né? Uma coisa assim. Fizemos muita besteira, vamos tentar consertar alguma coisa. Mas assim, um remendo de fake news, né? Como se as pessoas... É duvidar da inteligência das pessoas. As pessoas não aguentam mais essa minissérie. Governo Master. Te interromper para falar sobre a questão da iluminação. As contas de luz para o cidadão brasiliense estão cada vez mais altas. Eu quero trazer um paralelo com o exemplo de São Paulo e lhe perguntar. Primeiro, a privatização da SEB foi um erro? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, isso é reversível, já que temos o exemplo de São Paulo? Olha, a privatização da SEB não foi um erro. A privatização da SEB foi um crime. Venderam a SEB a preço de banana. A SEB tinha um ativo avaliado em quase 6 bilhões. Foi vendido por 1,4 bi. Um quarto do E esta empresa que comprou a SEB só quer ganhar dinheiro. Se você fizer um sobrado e pedir à Neo Energia um aumento de carga, demora 6 meses para eles te atender. E por que grande parte da iluminação pública está apagada, embora a iluminação pública continue pública? Porque a energia que chega nas lâmpadas é da Neo Energia. Elas não se conversam entre si. SEB não conversa com Neo Energia. Com a Neo Energia. E aí a Neo Energia não fornece a energia para os transformadores que alimentam as redes de iluminação pública. Está um desastre, Laércio. É um descuido, é um desmando. Eu estou há 50 anos em Brasília. Eu nunca vi tanta lâmpada apagada nas ruas. A SEB é reversível? Resposta, sim. E eu vou trabalhar para isso. Porque, primeira coisa, a Neo Energia não está sendo fiscalizada. O poder público lavou as mãos. Primeiro, era preciso investigar por que venderam a SEB tão barato. Quais os escritórios de advocacia que estavam envolvidos nisso? É preciso abrir essa caixa preta. E segundo, precisava exigir da Neo Energia uma prestação de serviço de boa qualidade. E se ela não fizer a boa qualidade, nós vamos entrar judicialmente para desfazer este contrato. Isso está ocorrendo em São Paulo, né? Está ocorrendo em São Paulo. E não, peraí, aqui em Goiás. Goiás já reverteu, ué. Sim. Simples assim. É verdade, ou seja, não é porque foi feito esse processo equivocado lá atrás que a sociedade é obrigada a suportar isso eternamente. Olha, não está indo bem. É uma reclamação geral onde eu ando. A Neo Energia prestando um mau serviço, as contas de luz mais caras e iluminação pública nas ruas, lâmpadas apagadas. É verdade, então é a hora de começar a pensar em... Pois é, Brasília, Laércio, precisa dar uma freada de arrumação. Sim. É a mesma coisa, você é delegado. Sim. Você é nomeado para uma delegacia. Você chega lá, o agente de polícia não chegou no plantão, a delegacia está suja, os processos, os inquéritos não andam. Ué, você assumiu a delegacia, você tem que dar uma freada de arrumação e botar ordem na casa. Claro. Isso eu sei fazer. Se eu voltar para o governo, eu vou botar ordem na casa. Muito bem. Arruda, você puxou uma série de temas que passa pela política, não tem jeito. Essa semana, agora recente, houve a transição de governo. E eu acompanhei atentamente o discurso de posse da nova governadora. Na minha visão, nós vivemos numa democracia muito confuso. Uma hora ela vende o argumento de que está se afastando do Ibanez, que as bobagens que ele fez, quem pariu Mateus que o balance. Outra hora ela afaga demais o Ibanez, passando a impressão que não quer perder os louros, os benefícios de estar próximo dele. Como é que você acha que essa confusão vai se resolver, Arruda? Uai, a confusão é tão grande que eu não sei avaliar, não. Eu acho que é o seguinte, tem muita gente que cansou de assistir essa minissérie. É Governo Master, agora na segunda temporada. É tudo igual.
farinha do mesmo saco. Um tentando se descolar do outro. Eu me lembro da governadora, sempre dizia assim, o nosso governo, e abraçava o Ibanez, era o nosso governo, tá? Agora, não fui ouvida, não tenho nada com isso. Uai, esquisito. Afinal de contas. É estranho. Eu acho que antes do Ibanez deixar o auditório, onde ele passou a faixa para ela já vendeu ele para as baratas. Você acha que ela está lutando para se descolar? Foi o meu sentimento. Foi o que eu percebi. Eu não tenho nada com isso não, né? Eu estava aqui, mas eu não vi, não ouvi. Aí ele, por outro lado, disse que não sabe nem fazer Pix, coitado. Não sabe fazer Pix. Imagina que ele nem sabia. Mas pode ser governador sem saber fazer Pix? Ele não sabia nem no negócio do BRB, tá? Agora, os 95 milhões que o Banco Master passou para o escritório dele, não tem nada a ver com o negócio de BRB. Olha, meu parceiro, de tudo que eu vivi na vida, vai para o juizado de pequenas causas, comparado com essa tragédia Master que Brasília está vivendo. É inacreditável a ousadia dessas pessoas em assaltar o BRB à luz do dia. Eu também acho, governador, inclusive contradição é só o que se tem, porque nós ouvimos o governador tentando se descolar dessa lambança, dizer que desde 2018 que teria se afastado do escritório dele de advocacia e nunca mais pôs os pés lá. Num segundo momento, ele acaba de declarar que tão logo ele foi afastado do governo, agora no 8 de janeiro de 2023, que ele teria ficado quase 70 dias fora do governo e se dedicado à advocacia no escritório dele. Não está meio contraditório isso? Vamos deixar isso para o Ministério Público, Polícia Federal. Eu não gosto de julgar ninguém. Muito bem. Eu já fui tão julgado. Eu, na Semana Santa, eu fiz 2 propósitos. Não comer doce e não falar mal dos outros. Ótimo. Não comer doce, eu consegui. Não falar mal dos outros é um trem complicado. Está dando trabalho. Agora, Laércio, o que eu acho é o seguinte. O governo Master, tanto na sua primeira temporada, como agora na sua segunda temporada, eles deixam um grande legado para Brasília. Venderam a SEB, quebraram o BRB, começaram as obras e não terminam, não fizeram um hospital, acabaram com a saúde pública, acabaram com a educação pública. Enfim, esse é o legado do governo Master. Eu acho que a missão da nossa geração, de todos nós, é resgatar Brasília. Nós não podemos querer voltar à vida pública para fazer mais do mesmo. É preciso saber fazer diferente. Tem muita gente nova, de valores, você, por exemplo. Obrigado. E pessoas que precisam vir para a vida pública com espírito público. Por exemplo, não é para você ser deputado para empregar seus parentes, não. Também acho. É para ser deputado, para levar recursos para as áreas onde você tem responsabilidade política. Claro. É para trabalhar pela segurança pública, que você é um especialista. Sim. É para trabalhar pelas cidades, por Sobradinho, por Planaltina, por Paranoá, pelo Itapuã, por São Sebastião. É fazer com que os recursos cheguem na população. O que eu vejo hoje, infelizmente, em Brasília, é que se fez assim um arquipélago de interesses que não são interesses públicos. Me contaram, eu nem sei se é verdade, que tem uma deputada que tem 48 parentes empregados no governo. 48 parentes, mas isso é imoralidade, né? É ilegal. Sim. E imoral. Sim, né? Sim. Agora, se isto for verdade, e eu não sei, não tenho os documentos, isso mostra o que o governo Master, por que o governo Master tem tanto apoio na Câmara Legislativa. Sim. Por que o projeto de vender o BRB foi aprovado. É incrível. Se aliás, não fosse o banco de caixa, né, aprovado. Em um dia, 24 horas. Se não fosse o Banco Central frear, o desastre que nós estamos vivendo seria ainda maior. Eu não sei, Laércio, sinceramente, se esse pessoal que está aí no governo Master, segunda temporada, tem competência mesmo, experiência política, gestão, para salvar o BRB. Porque o BRB, neste momento, está na beira do abismo. E eu fico pensando, BRB vai fazer 60 anos. BRB sempre foi um banco muito respeitado, Sim. confiável, um instrumento importante
no desenvolvimento econômico de Brasília e da região. Sim. O BRB tem mais de 3.500 servidores concursados. É verdade. Ninguém lá entrou pela janela. Quadro técnico excelente. Excelente, pessoas bem preparadas, que não tem culpa no cartório. Sim. Não foi eles que fizeram essa tragédia. Tem os aposentados do BRB, que recebem a sua aposentadoria lá do plano de previdência do BRB. Os correntistas. Por exemplo, Laércio, sabe quantas contas de banco eu tenho? Uma apenas. Sabe aonde é? BRB. Onde eu recebo meu salário de aposentado de engenheiro da SEB. Até porque eu abri mão da aposentadoria que eu teria direito de senador e deputado. Sim. Eu sou aposentado pela SEB, onde eu contribuí 35 anos para poder aposentar. Muito bem. A única conta de banco que eu tenho é no BRB. Você já pensou se o BRB quebra? Igual o senhor, milhares de pessoas. Em Brasília, sim, muita gente tem conta no BRB. Eu sempre tive muito orgulho do BRB. Sim. Agora, quando eu cheguei em Brasília 50 anos atrás e vi a Colmeia quebrar, e eu tinha caderneta de poupança na Colmeia e perdi tudo, sim, claro que eu estou assustado com a barba de molho. Né? De que isso aconteça de novo. Há soluções que o governo Master, tanto na sua primeira quanto na sua segunda edição, apresentaram de salvar o BRB, não vale nada. Primeiro pegaram terras públicas, mal avaliadas, oferecendo como garantia, mas isso não tem liquidez. Primeiro que você não devia botar o patrimônio público nisso. Depois pegar ações das empresas públicas. Eu acho que essa solução está muito mal engendrada. Sim. É preciso saber, primeiro, quem são os responsáveis, para que eles também ajudem a pagar o prejuízo. E, em segundo lugar, a capitalização de um banco tem que ser feita de forma mais inteligente. Claro. Claro que eu tenho refletido sobre isso. Sim. Não vou cometer a leviandade de falar isso em público, até porque eu poderia atrapalhar, sim, as eventuais soluções do BRB, e eu não quero atrapalhar. Certo. Eu desejo que o BRB seja salvo. Certo. Agora, que ele está na beira do precipício, está. É verdade. Inclusive, governador, me assustou muito perceber que a Procuradoria do GDF não tomou nenhuma providência, por exemplo, para lutar pelo bloqueio dos bens, dos ativos do Banco Master, para garantir um eventual ressarcimento ao erário do BRB. Porque se o BRB comprou papéis podres, como se diz, alguém saiu ganhando com isso. Certamente não foi o acionista do BRB. Aí eu não sei se é a Procuradoria-Geral do GDF ou se é a Procuradoria do próprio banco. Do próprio banco. Agora, talvez o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é um Ministério Público muito competente, sim, muito preparado, muito rigoroso, talvez eles estejam tomando as medidas judiciais cabíveis, sim, para não só para punir os responsáveis, como para resgatar esse dinheiro que foi jogado fora. Porque isso, no meu caso, por exemplo, o Ministério Público foi muito rigoroso. Sim. Agora eu não estou vendo muita coisa, mas quem sabe eles estão agindo. Daqui para frente. Aliás, eu ia lhe perguntar isso, Arruda. Qual é a sua expectativa? Agora eu vou jogar um venenozinho aí para apimentar a coisa. Diante da possível delação ou colaboração premiada do Vorcaro. Você acha que essa caixa preta vai ferver? Olha, eu não tenho informação nenhuma, eu estou assistindo apenas o Governo Master segunda temporada pela imprensa. Sim. Né? Então eu não sei o que vai sair dessa delação, quem são os responsáveis. O Vorcaro é seu amigo, né, Léo? Não, Deus me livre. Não, você não conheceu? Não quero nem saber. Nunca andou no avião Graças dele? a Deus, nunca frequentei a mansãozinha dele. Nunca foi na festa? Nunca fui nas festas lá em Trancoso. Pois é, eu também não. Graças a Deus. Não me reuni com ele, nem na minha casa, nem muito menos na dele, então estou tranquilo. Então, as pessoas que tiveram relações, né, com ele, com o banco dele, com os negócios dele, é que devem saber o que virá nessa delação, se é que ela vai vir. Sim. Né? Agora, eu espero que este assunto seja investigado e eu confio nas instituições brasileiras, que são independentes, e que... Olha, eu me lembro que eu era senador quando houve a quebra, a intervenção no Banco Marca e no Fonte Sidan. Sim. Lembro que tinha o Cacciola, que fugiu para a Itália. Tá? O que aconteceu com o BRB Master é 100 vezes mais grave. Sim, com certeza. O furo que esse Banco Master está deixando no sistema financeiro nacional é de 60 bilhões de reais. 2/3 do Fundo Garantidor de Crédito. É muito grave.
foi o maior assalto a banco da história do Brasil. Sem dúvida. Sabe aqueles assaltos das pessoas chegarem encapuçadas, entrar numa agência bancária, jogar uma bomba, abrir o cofre, sair correndo? Isso aí é um virou pé de chinelo, virou ladrão de galinha. Virou ladrão de galinha. Esse assalto agora do caso BRB Master é de uma gravidade sem precedentes na história do sistema financeiro nacional. Eu não vejo como essa sujeira ser varrida para debaixo do tapete. Agora, também não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Eu não tenho, primeiro que eu já sofri muito, segundo que eu não tenho competência nem informação para isso. O que eu estou dizendo é que Ministério Público, Polícia Federal, Sistema Judiciário, certamente vão agir com a correção necessária e com o rigor necessário para que os responsáveis sejam punidos. E no nosso caso de Brasília, gente, por que foram meter um banco público numa enrascada dessa? Me conta. Pois é, Arruda, agora há um problema. Nenhum outro banco público brasileiro entrou nisso. E nenhum outro banco privado. Você perguntar o seguinte, mas o Bradesco comprou título do Master? Não. E o Itaú? Também não. E o Santander? Não. Também não. E a Caixa Econômica Federal? Tentaram, né? Empurrar alguma coisa lá, mas não passou. Não colou. E o Banco do Brasil? Também não. E o BNDES? Também não. E o Banco do Nordeste? Também não. E o Banrisul? Teve que ser o BRB. Logo o BRB? Por quê, hein? Pois é. Que interesse estava por trás disso? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Laércio. Eu sou pré-candidato ao governo de Brasília, né? E na minha fase da vida, depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu sofri, o que me motiva a voltar para concluir a minha missão é o resgate dessa cidade. O governo Master, tanto na sua primeira quanto agora na sua segunda edição, só foi capaz de produzir pequenas fake news e de destruir a SEB, de assaltar o BRB, de começar a obra e não terminar. Brasília precisa ser resgatada. E é isso que me motiva. Nesse último final de semana, terminou o prazo das filiações partidárias. Perfeitamente. Nós concluímos as filiações lá no PSD, no Avante, nos partidos que nos acompanham. E há outros partidos que também têm pré-candidatos ao governo, que fizeram o seu trabalho e que, na minha opinião, merecem respeito. Sim. Por exemplo, o PSDB com a Paula Belmonte, Perfeito. o Solidariedade com o Regufe, o Novo com o Kiko Caputo. Sim. E o própria esquerda, né? O pessoal do PT, o PSOL, enfim. Então, eu tenho muito respeito pela Paula, pelo Kiko, pelo Regufe, pelo PL também, né? O Isalci, a Bia Kicis. Então, são pessoas que estão trabalhando a favor de Brasília. A esquerda, ô Laércio, eu confesso a você, eu tenho relações civilizadas, respeitosas, mas eu não acredito, no modus governante deles. Sim. Eu acho que esse modelo de governança do PT, com todo respeito, não está indo bem no Brasil e nem nos Estados. Agora, eu não sou também a única fruta que nasceu desse cacho, né? Então, eu assim acho que a candidatura da Paula Belmonte é legítima. Sim. A eventual candidatura do Regufe é legítima. A eventual candidatura do Isalci é legítima. A eventual candidatura do Kiko Caputo é legítima. Agora, todos nós, mais à frente, quem sabe, podemos formar uma grande frente a favor de Brasília. Sim. Para não deixar Brasília nem cair nas mãos do PT. Brasília já teve essa experiência e não foi bem sucedida, mas também para não deixar continuar o governo Master aí na sua terceira temporada. Muito bem. Eu acho que as 2 primeiras temporadas já basta, né? Pois é, governador, mas agora vem uma questão muito séria, fazendo aí uma síntese de tudo que foi falado pelo senhor. Estamos prestes às eleições e o próximo governador vai enfrentar um desafio pesado. Superar essa bagunça deixada pelo governo Master, primeira e segunda edição.
Claro que quem for governar Brasília vai ter aí uma herança de uma saúde sucateada, um banco que já foi o orgulho dos brasilienses cambaleando. As luzes apagadas na cidade, na SEB, os 300 postos policiais que eu construí, tudo queimado, desmontado. Então, as 200 escolas de educação integral, restam apenas 37. Muito bem. E agora, governador, vem a pergunta de 1 milhão. O que fazer para herdar essa herança maldita de má gestão? Porque eu resumo nisso dizendo má gestão. O que fazer? Qual seria o passo a passo ou as primeiras providências? Primeiro, eu entendo que há que se ter muita coragem. Aliás, era Guimarães Rosa, né, na sua obra Grandes Sertões Vereda, que dizia que a vida exige coragem. Coragem. E aí, governador? O que a vida quer da gente é coragem. É coragem. Olha, a bênção Guimarães Rosa. Eu acho o seguinte, a primeira medida, você sabe da história do motorista de caminhão, que as melancias estavam fazendo muita bagunça na carroceria, ele deu uma freada e as melancias tudo se ajeitaram? É isso. A primeira coisa é dar uma freada de arrumação. Entregar esse monte de prédio alugado, de preços milionários, mudar o governo inteiro lá para o centro administrativo, diminuir de 40 para 20 secretaria, diminuir esses 20 mil cargos em comissão para 5 ou 10, enxugar a máquina pública, diminuir despesas, acertar as contas públicas. Certo. Brasília não pode continuar deficitária. Segunda medida, que tem que começar no primeiro dia de governo, botar ordem na saúde. Mudar a gestão do IGES, que hoje está politizada. Botaram um delegado para ser diretor do IGES. Mostra que o IGES virou um caso de polícia. Né? Trocar as direções dos hospitais, valorizar os servidores públicos da saúde concursados de carreira, melhorar a remuneração, porque senão você não tem servidor de saúde para a rede pública, e fazer uma gestão mais competente. Vou te dar um exemplo. Hoje, esse é um caso concreto, uma senhora leva o filho num posto de saúde na Fercal, o médico pede vários exames, os exames são feitos, chegam, o médico diz, o caso do seu filho é grave, tem que ir para o hospital da criança. Ela demora 60 dias para marcar a consulta no hospital da criança. Quando ela chega no hospital da criança, o médico pergunta, cadê os exames? Foi feito no posto de saúde da Fercal. Aqui eu vou ter que fazer outra vez. Tem que fazer de novo. Não é que não serve, é que os sistemas não se comunicam. O sistema está na idade da pedra. Não há um sistema informatizado que comunicam os postos de saúde, os hospitais, toda a rede de saúde. Está tudo desligado, cada uma é uma ilha. Então você vai ter que usar tecnologia, modernizar os sistemas, informatizá-los, de tal maneira que as pessoas cheguem num posto de saúde. São coisas simples. Vou te dar um exemplo. Eu tinha um posto de saúde de São Sebastião que funcionava 24 horas. Qualquer hora do dia que você chegasse lá. Tinha um pediatra, o ginecologista, o clínico geral. Hoje você chega, recebe uma pulseirinha colorida, o auxiliar de enfermagem que te recebe, e aí, ou você fica 24 horas numa sala de espera e não é atendido, ou você é remetido não sei quantos dias para não sei onde. Ou seja, as coisas não estão funcionando. O sistema de saúde de Brasília está precarizado, caótico, na UTI. Então, primeira prioridade, arrumar as contas. E para arrumar as contas precisa ter coragem de diminuir despesas. Sim. Segundo, inclusive para cortar cargos comissionados, que é um pesadelo, né, governador? Olha, e tem que saber cortar. Sim. E tem que cortar mesmo. Sim. Sabe por que tem que cortar? Sim. Porque hoje tem deputado em Brasília que tem 500 cargos comissionados. E os 500 cargos comissionados não é de gente que está trabalhando, não. É de cabo eleitoral. É cabo eleitoral, paga o dinheiro público. Olha, para fazer campanha para deputado. O governador Cláudio Castro agora foi julgado no TSE e considerado condenado porque usou 12 mil cargos em comissão para fazer campanha. Aqui tá mais de 20. Aqui tem mais de 20. A maioria disponível para fazer campanha para quem está no poder. É isso. Eu fui esses dias num costelão que teve na Ceilândia. Aí eu cheguei, tinha um monte de gente de camisa, tudo uniformizado, com o negócio do governo. Governo Master, e resolveram, fora Arruda, não sei o quê. Eu falei, vocês são tudo comissionados, gente, vocês não têm vergonha, não? Aí pararam. Tudo comissionado.
E eu conheço um deles é o Edson, lá do Sol Nascente. Em todo governo ele tem uma boquinha. Comissionando. Aliás, que vergonha. Bagunça, cabo eleitoral. Governador, sabe eu pra quê? conheço mais de 100. Pago pelo governo para fazer campanha para o governo master. Não sabe nem qual é o cargo que ocupa. É o fim do mundo. Não é um cargo comissionado para ser topógrafo da administração ou para trabalhar como... Não, é para ser cabo eleitoral, é descarado mesmo. Não bate ponto, não. Fica na rua fazendo campanha. Gente, em plena capital do país, Laércio. É contra isso que eu me coloco. É sobretudo a favor de Brasília. Nós precisamos voltar com o mínimo de moralidade, diminuir os cargos públicos, acabar esses aluguéis milionários. Eu acabo no primeiro dia, eu mudo o governo inteiro lá para o Centrade, parar de pagar aluguel, esse monte de carro alugado. Esses dias eu fui num restaurante e aí tinha um monte deles lá. Não, tinha um monte de segurança, carro e um monte de coisa. Eu falei, gente, deve ter alguém importante aí, né? Vai ver que é o Papa, sei lá quem que é. Aí eu perguntei, era uma autoridade do governo master. Parceiro, sem exagero, tinha uns 20 segurança. Pô, tá faltando polícia na rua. E os seguranças estão lá. Muitos deles são policiais, inclusive, que são requisitados para essa... Eu lembro quando eu era governador, todo mundo sabe disso, eu andava dirigindo meu carro. Eu gostava de andar sozinho, de chegar no posto de saúde sem avisar ninguém, de inaugurar as obras sozinho, de conversar com as pessoas. Quem anda com tanta segurança é porque tem medo do povo, que está fazendo alguma coisa errada. Eu gostava de ouvir o povo. Até porque, ô Laércio, rico mente pra gente. Dá tapinha nas suas costas. Agora, pobre não. Ele fala. Pessoa humilde fala na lata o que tá bom, o que tá ruim, se ele não gosta. E o governante tem que estar em contato com o povo para ouvir. E eu gostava de fazer isso. Eu gosto de gente. Aliás, eu fui no Morro da Capelinha esses dias. Sim. Aí eu subi lá na Via Sacra. Aliás, foi maravilhosa, hein? Com que encenação. certeza. Eu subi a pé, sozinho, fui encontrando um amigo. Encontrei você, inclusive. Com certeza. Eu estava com lá. Segurança lá, Laércio? Nenhum, não vi. Graças a Deus, né? Alguns amigos seus que sempre caminharam com você. Juntos. Sim. E como é que nós fomos recebidos, Laércio? Muito bem, as pessoas felizes em nos Abracei encontrar. todo mundo, tirei fotografia o tempo todo, subi, fui lá em cima. Ninguém lhe pediu cargo, ninguém perguntou se... Eu não tenho nenhum cargo para dar para ninguém. Ó, voltei, tudo a pé. Eu fiquei 6 horas no Morro da Capelinha. Feliz da vida. Aí eu tava lá, subiu um batalhão de segurança e de cabo eleitoral, não sei quem tava lá no meio deles. Alguma autoridade. Não desconfia? Não, porque no meio do povo, no meio da tanta segurança, você não consegue nem ver. lá também, viu, governador? É, né? Teve. Eu não vou dizer de quem, como o senhor falou, eu vou evitar dar nomes aos bois. Aí eu não sei. Mas houve lá uma salva de vaia pesada e me parece que tem a ver com o Banco Master. Não sei se primeira ou segunda temporada, não deu para entender. Então, sabe o que é, Laércio? As pessoas estão indignadas. Sim. As pessoas não acreditam que foram capazes de assaltar um banco à luz do dia e comprar 16 bilhões de títulos podres. Agora o pior, governador, que tem uma notícia muito ruim para o senhor. Parte dessa dinheirama está sendo gasta fartamente, derrame de dinheiro público, para criar uma falácia na cidade, no Distrito Federal, de que o senhor está inelegível. Apesar do senhor ter a sua nominata ao partido que lhe abraçou, o prazo já inclusive encerrado e o senhor confirmado como candidato a governador pelo partido, um número enorme de pessoas que gostam de Brasília lhe apoiando, nenhuma sinalização da justiça de nada diferente disso, mas continua fake news no mundo. Como é que o senhor vai enfrentar isso, governador? Na verdade, alguns veículos assim, menores, né? Sim. Que tem assim, o rabo preso com o governo, fica falando negócio de inelegível. Isso é uma bobagem. A lei aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, que está em vigor, diz que os 8 anos de inelegibilidade começam a contar na decisão do 2º grau. No meu caso, foi 9 de junho de 2014. Venceu em 22. E mais de uma decisão contrária, o máximo é 12 anos, vence em 9 de junho de 26, portanto, antes do registro da chapa. Então, eu estou elegível. Sim. O que eu falo para eles é o seguinte: aceita que dói menos. Né? Eu não quero ser nomeado governador. Eu quero disputar a eleição. As pessoas poderão escolher os seus candidatos.
Alguns poderão escolher o meu nome porque gostaram do governo Roriz, do meu governo, que era diferente. Outros vão escolher outros nomes. É legítimo. E vai ganhar quem? Quem tiver mais voto. Sim. Agora, eles querem me tirar no tapetão. Será que eles têm medo da urna? É isso que parece, não é? Parece, com certeza. Eu só quero disputar a eleição. Aliás, governador, esses últimos 3 dias eu acompanhei, eu vivenciei essa história, sou testemunha presencial. Foi um tal de um assédio em cima de pessoas que historicamente caminham com o senhor. Esse fechamento das nominatas. Diz que teve até dinheiro em porta-mala de carro. Ah, né? Muito, não foi pouco não. Olha, distribuição de cargos, distribuição de dinheiro para que pessoas se filiassem aos partidos que estão na base do governo. Houve um caso concreto de um pré-candidato que me disse, pessoalmente, que foi procurado com oferta, assim, de dinheiro, e ele disse, olha, eu não estou à venda. Teve um outro que veio conversar comigo e disse, ó, me ofereceram tanto, você oferece? Eu falei, não, eu não tenho nada. É o leilão. Não tem nada, presidente de um sindicato, inclusive, hein? Sim, eu acredito. Então, nós não temos dinheiro, nós não temos cargo para oferecer para ninguém. Agora, por que nós temos hoje quase 100 pré-candidatos a deputado distrital e federal? Porque são pessoas que acreditam no nosso projeto de resgate de Brasília, que estão com a gente. Não é um casamento de conveniência, não é um casamento por interesse, né? É um casamento por amor mesmo, amor à cidade e ao projeto que nós estamos liderando de fazer com que Brasília volte a ser a cidade que era na época do Roriz e do meu governo. Agora, governador, o senhor há de admitir que a força dessa máquina, essa máquina corrompida, porque para mim, quem coloca dinheiro no porta-malas de um carro, e eu sei disso, porque eu estou falando, quem está falando aqui é o delegado Laércio. Eu, aliás, só complementei o seu raciocínio nesse assunto, mas eu presenciei esse assédio com oferta de cargos mirabolantes, de salários altíssimos para familiares, para cabos eleitorais, muito dinheiro a pretexto de ser feito ali, né, o recurso de campanha, ser financiado as campanhas eleitorais, isso tudo foi presenciado ao longo desses últimos dias. Significa que a máquina está jogando sujo e pesado. Como é que o senhor pretende enfrentar essa máquina poderosa de fake news e de suborno, sendo que o senhor naturalmente não está disposto a participar desse mal feito? Nem estou disposto, nem tenho bala na agulha para isso. Eu não tenho cargo para oferecer e não tenho dinheiro para oferecer para ninguém. Nós vamos continuar fazendo a nossa campanha do jeito que você viu, sola de sapato, visitando as pessoas, ouvindo as pessoas, discutindo ideias, como estamos fazendo aqui, com respeito, em bom nível. E o que nós estamos dizendo para as pessoas é o seguinte, olha, você já assistiu esse filme, Governo Master, primeira temporada, agora Governo Master, segunda temporada. Você quer continuar com isso? Governo Master, terceira temporada? Legal, caminha por aí. Você quer mudar? Você quer que Brasília volte a ser uma cidade que tenha médico nos hospitais, que tenha educação integral, que tenha polícia na rua, que os servidores públicos sejam respeitados? É isso. Nós estamos oferecendo isso. Vou te dar um exemplo, Laércio, porque é bom dar exemplo. Claro. A EPTG era uma via muito pequenininha, 2 pistas de cada lado, trânsito horrível. Eu resolvi fazer a nova EPTG. Do primeiro dia da obra até o último dia, foram 15 meses de obra. Em 15 meses, nós entregamos a nova EPTG. Todo mundo que passa na EPTG sabe como é que ela é hoje. Muito bem. Mas eu saí do governo, ficou faltando o viaduto do Sudoeste. Tem 5 anos que eles estão construindo o viaduto do Sudoeste e não conseguem terminar. Agora, eu sou engenheiro, eu explico por que não termina. As empresas são as mesmas, são competentes. É porque o governo não está pagando as faturas em dia, a empresa diminui o ritmo para diminuir o prejuízo, depois, quando paga a fatura, tem que fazer reajustamento, a obra fica mais cara. Então, incomoda a população, fica mais cara e não termina. Obra mal planejada, de quem não sabe administrar. O viaduto do Eixão Norte, logo que você passa embaixo do buraco do Tatu e vai para o Eixão Norte, tem ali um viaduto que está sendo reformado. A igreja de Padre Cícero. Gente, quantas décadas? Não termina. Esses dias eu desci do carro e filmei lá. 3 trabalhadores só funcionando.
3 operários trabalhando. Gente, quantas vezes eu, como governador, visitava uma obra e perguntava para o empreiteiro, qual o prazo para você terminar essa obra? Ele falou, governador, o prazo contratual é de 8 meses. Eu falei, o que você precisa para terminar em 5? Mas não é possível. Eu falei, é possível. Bota a hora extra, trabalhar à noite, turno da noite, sábado, domingo. E terminava a obra mais cedo. Claro que funcionava. E o empreiteiro gosta. Se ele recebe em dia, para ele é melhor. Claro, ele vai poder pegar outra obra, assumir outro Agora, contrato. você pega os caminhoneiros da Nova Cap, estão há 6 meses sem receber. Sim. É isso que está... Aliás, quebrados, né? Pequenos Deixa eu te empresários, contar. pequenos empreendedores. Todas as empresas que trabalham com a Nova Cap estão tendo grandes prejuízos porque eles não estão pagando as faturas. Imagina a situação dos empregados dessas pequenas empresas. Né, é muito ruim. Então, e o empresário, o dono da empresa, que ele tem que chegar no final do mês e fazer a folha de pagamento, aí ele vai no banco. Aí o banco cobra juro. Quando ele recebe a fatura, já é menor do que a dívida dele no banco. Ô Laércio, um governo mal administrado é como uma casa mal administrada. Eu volto ao exemplo da casa. Você chega na sua casa, a luz está queimada, você não conserta. A válvula de descarga estragou, você bota um arame lá. A fechadura da sala estragou, você não fecha. Daqui a pouco a sua casa virou uma pocilga. É verdade. É isso que está acontecendo com Brasília. Brasília está descuidada, mal cuidada, falta gestão. O governo Master só cuidou de vender a SEB, assaltar o banco, mas cuidar de Brasília não está cuidando. Tem mais de 10 mil moradores em situação de rua, Laércio. Nunca Brasília viveu uma situação dessa. Cadê o serviço social? Cadê os programas sociais para essas pessoas terem passagens para voltar para suas cidades de origem? Cadê o trabalho de seleção e de triagem para que as pessoas que desejarem irem para clínicas, para a saída do crack, desses vícios que transformam esses seres humanos quase em animais, né? É verdade. Cadê? Não está acontecendo isso. Só muita propaganda, né? Então, propaganda. Aliás, essa é uma área que o governo merece parabéns. A propaganda. A publicidade do governo é nota 10. Tem canal de TV, olha, parabéns. Você pode ligar 24 horas por dia. Tem propaganda do governo. O tempo inteiro. Não, e a Brasília da propaganda é uma linda. cidade maravilhosa. Verdade. A Brasília da propaganda... Governador, eu queria trazer um tema aqui em homenagem às minhas andanças. Eu sou um andarilho por natureza. Eu rodo Brasília, conheço cada buraco dessa cidade. E aonde eu passo, principalmente nas populações mais humildes, o seu nome realmente é um nome muito aplaudido. Há uma memória, um sentimento de uma boa memória do governo que o senhor deixou por um aspecto. Porque o senhor levou infraestrutura para cidades que desconheciam a presença do governo, do poder público. Eu posso mencionar aqui, por conhecer profundamente, o Arapuanga, em Planaltina, a estância inteira do Mestre Darmas, acho que são 3 estâncias, Vale do Amanhecer, se for para Sobradinho, Vila Rabelo e Fercal, enfim. Denox. Lá na Fercal. E eu lhe pergunto, governador, há um anseio dessas pessoas, dessas cidades de pessoas mais humildes, pelo seu retorno, na expectativa de que o senhor siga sendo esse governador que não se preocupava só com a nova EPTG, com viaduto, com isso e aquilo, mas sim em levar a infraestrutura para quem mais precisa. Asfaltar um bairro, colocar lá uma escola, colocar lá uma praça, uma PEC, um posto de saúde dentro de comunidades pobres. É isso. Você isso pega, por que o senhor pretende não fazer tem dúvida, em caso de ser eleito novamente? Não tem dúvida. Olha, está claro na minha cabeça. Se Deus permitir, né, se for o propósito de Deus na minha vida eu voltar para o governo, eu quero fazer na 26 de setembro, no Sol Nascente, na Ponte Alta, nessas regiões... Estrutural. Na Santa Luzia, né, na estrutural eu fiz no primeiro governo, agora na Santa Luzia, eu quero fazer a infraestrutura inteira. Água, esgoto, asfalto, escola, posto. Quer ver uma coisa indecente que está em Brasília hoje? Tem muito transporte escolar, sabe por quê? Porque não tem escola nas cidades para as crianças que moram na cidade. Então você tem, por exemplo, criança do Arapuanga indo estudar em Planaltina, criança da estrutural indo estudar no Guará. O beabá do governo é ter vagas nas escolas onde a criança vive. Sim. Então não construíram mais escolas. Sim. É preciso construir escolas onde tem demanda escolar, crianças em idade escolar. São coisas fundamentais. Voltar
com o posto policial, agora modernizado, com tecnologia, com câmaras de vídeo, buscar policiais da reserva que queiram voltar para a ativa para fazer policiamento comunitário. São coisas que... Voltar com os programas sociais, Laerte, o pão e o leite, a cesta básica. Sabe que tinha em Brasília a Bolsa Universitária, 10 mil jovens formaram a universidade com a Bolsa Universitária, o Mãezinha Brasiliense, a mãe que dava luz no hospital público, ganhava um enxoval completo. São coisas simples, que podem ser feitas e que diminuem a desigualdade social, ajudam as pessoas de menor renda. É isso que a gente precisa fazer. Porque governar também não é só fazer obra, não. É ter uma educação pública de qualidade, é ter uma saúde pública de qualidade, é ter segurança nas ruas. É isso. Muito bem. Né? Eu acho que a gente pode fazer isso. Ninguém faz isso sozinho. Eu não sou capaz de fazer isso sozinho. Tem que ter um grupo preparado para governar Brasília com esse propósito, como teve no governo Roriz, como teve no meu governo. A gente tem que voltar para um governo que ouça a população, que faça os governos itinerantes. Eu pegava secretários, presidente de empresa, cada mês eu ia para uma cidade. Aí eu chegava na cidade, ia para um ginásio de esporte, chamava a população, as lideranças comunitárias, todo mundo tinha voz. Todo mundo podia falar, reclamar, pedir. Ao final do dia, Laércio, a gente estava cansado, mas feliz. Porque se ouvia a comunidade, a gente tomava as decisões mais apropriadas para resolver os problemas. Hoje, muitas vezes, por que o governo não consegue resolver os problemas das cidades? Porque ele não está nas cidades. Os administradores regional, muitas vezes, nem moram na cidade. Nem conhecem a cidade. E são verdadeiras rainhas da Inglaterra. Não tem recurso, não tem nada. Né? Governo master, quando aparece lá, ou na primeira ou na segunda edição, é cercado de segurança, o povo não pode chegar perto. Quer nem ouvir ninguém. Aí só chega os caras crachá. Você sabe o que é cara crachá? Não. Claro. São os comissionados famosos, que tem carga e comissão no governo. Mas são obrigados a comparecer. Mas não precisa trabalhar. Só fazer lá, bater palma e fazer campanha eleitoral. Os cabos eleitoral. É eles. É assim que funciona. Então há um isolamento entre o povo total, meu amigo, e as lideranças locais e o governo. Então o governo que não está no meio do povo, ele não consegue saber o que está pegando, o que está errado, o que precisa consertar. Muito bem. Arruda, uma outra questão muito séria no Distrito Federal é a questão do servidor público de carreira. Você falou e falou bem que nós temos hoje mais de 20 mil cargos comissionados no governo, todos ocupados, muitas vezes para fazer campanha eleitoral de deputado, de governador, mas existe um desprestígio para com o servidor de carreira, que muitas vezes se ressente de não ter um plano de carreira decente, de não ter uma motivação para trabalhar, de não se sentir valorizado. Isso nas 3 áreas, tá? Na segurança, na educação, mas eu quero destacar na saúde. Você tem ideia, Arruda, quanto ganha um técnico de enfermagem da Secretaria de Saúde? Você tem ideia? É negócio de 3.500. 3 mil, isso é imoral. É muito baixo. Isso é imoral, governador. É muito baixo. Sabe o que acontece, Lércio? Além dos salários estarem defasados, porque os cargos em comissão têm até de 15 mil. Sim. Mas o servidor de carreira que estudou, que fez concurso, ganha 3.500. Uma outra coisa que é a politicagem, com P minúsculo. Você pega, por exemplo, na sua instituição, a Polícia Civil. Sim. Será que realmente os delegados, todos, são escolhidos pelas suas experiências, pelas suas capacidades, ou há ingerência política? Total ingerência política. Isso desmotiva. Quando entra ingerência política por uma porta, a eficiência sai pela outra. Então é isso. Nessas áreas típicas de Estado, não pode ter politicagem. Tem que ter respeito por quem foi aprovado num concurso e exerce um cargo numa carreira típica de Estado. A mesma coisa na área social, na área tributária, na área da fiscalização. O excesso de politicagem deteriora o serviço público. É preciso voltar ao mérito. Que as pessoas... ao mérito e à antiguidade. Sim, e ao exercício da função. Claro. Né? Agora, sim, tem uma lei que diz que 50% dos cargos de comissão tem que ser servidor de carreira. Ninguém cumpre essa lei. Ninguém cumpre a lei. Não tem 10% hoje. Então, isso é muito ruim. Nas escolas,
Os professores estão muito desmotivados, os diretores de escolas desrespeitados. Por quê? No meu governo eu fiz o PEDAF. Cada diretor de escola tinha um valor em dinheiro, proporcional ao número de alunos. Para quê? Para consertar o muro que caiu, o telhado que está furado, a válvula de descarga que estragou. Acabaram com esse PEDAF, fizeram um cartão lá, não sei o quê, e agora tudo centralizado outra vez. Aí um diretor de Planaltina esse dia me falou que para comprar um gás, teve que comprar do fornecedor de Santa Maria. Nossa. Demorou 15 dias para chegar lá. É impressionante. E chegou por um preço 2 vezes maior do que o vendedor de gás da frente da escola vende. Então, infelizmente, a gestão do Distrito Federal foi para o vinagre. Eu estou falando aqui, ninguém é melhor que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu estou falando de profissionalizar a gestão. Claro. De valorizar os servidores das carreiras típicas de Estado, de diminuir os cargos em comissão, de diminuir o número de secretarias. Quando eu fui governador, Laércio, eu governei de um quartel lá de Taguatinga, Buritinga, e a minha sala era junto com todos os secretários. Sabe quantas secretarias de Estado eu tinha? 16 apenas. Hoje tem quase 43. Nossa, isso é um absurdo. Acho que nem São Paulo tem tanta secretaria. Tem secretário que nunca conheceu o governador pessoalmente, que nem sabe o que existe. Tem secretário de uns nomes aí que você nem sabe o que é. Sabe nem que politicagem barata, indicação política, cabo eleitoral, não funciona. Governo assim não funciona. Por isso que eu falo, a eleição deste ano, eu acho, será plebiscitária. Você quer continuar com o governo Master na sua segunda temporada? Você quer mais uma temporada de governo Master? Você tem a opção. Você quer voltar ao que era Brasília, na época do governo do Roriz, do meu governo, você quer um governo profissionalizado? Você vai ter essa opção. E repito o que eu disse aqui, não sou a única opção. Todos os candidatos a governador merecem o meu respeito e serão tratados por mim com respeito nos debates. E eu vi aí, com o fim da janela das filiações partidárias, tem o Kiko Caputo, tem o Paula Belmonte, tem o Isalci, tem o Regufe, todos merecem o meu respeito. Né? Vamos debater ideias em bom nível. Lá na frente, quem sabe, juntar os que tiverem identidades, convergências, e vamos apresentar à sociedade uma proposta de um governo eficiente, de um governo profissionalizado, que atenda bem as pessoas. Muito bem. Arruda, como você sabe, está cansado de saber, sou profissional da segurança pública. Apesar de haver um discurso aí excessivamente otimista com relação à segurança pública da capital, é notório que nós temos problemas. Você já trouxe aqui uma série deles, a questão das pessoas em situação de rua, das pessoas viciadas em droga, até mesmo esse centro pop aí que são absurdo. Você falou sobre o centro pop aqui da Asa Sul, mas lá em Planaltina, o centro pop está tão mal localizado que transformou a única região segura da cidade na mais insegura. Hoje andar no setor tradicional de Planaltina é muito mais perigoso do que caminhar no Vale do Amanhecer. Botaram o Centro Pop aqui na 902 Sul, perto das escolas, os estudantes com medo de ir para a escola. É verdade. À noite as universidades, né? Horrível. Bom, então é notório que há que se fazer algo. A segurança pública, assim como a educação e a saúde, precisam também, na minha visão, passar por um choque de gestão. Nas minhas pesquisas eu descobri algo surpreendente. Você tem em Brasília o triplo do número de policiais por habitante que em qualquer outro estado. Eu vou dar um número real. Nós temos aqui 6 policiais para cada grupo de 1.000 habitantes. A média nacional é de apenas 2 policiais para cada grupo de 1.000 habitantes. Então, nós temos 3 vezes mais policiais aqui no DF do que a média nacional. Se você for para a Europa, em alguns países da Europa que tem segurança de excelência, você tem metade do número de policiais por habitante que nós temos aqui. Então, veja, isso é um estudo técnico. Aliás, não tinha esse dado. A nossa audiência pode ficar à vontade para questionar, para perguntar, para entrar aí na live e dizer o que pensa sobre isso. Algo errado não está certo. Tá engraçado isso, é uma brincadeira do povo na rua.
alguma coisa tem que mudar. Nós temos números absurdos de violência doméstica, números absurdos de furtos e roubos de veículo na capital da República, entre vários outros... Crime organizado já se instalando na cidade. Ô, Laércio, o que fazer, Arruda? Eu acho que a primeira coisa é, na área de segurança pública, não pode ter politicagem. Sim. Não pode ter um deputado que manda nos coronéis, sim, não pode ter outro deputado que manda nos delegados. Tem que ser profissional. A política não pode entrar nos quartéis, não pode entrar na polícia. Nós temos uma excelente polícia civil, sim, a melhor do Brasil. A polícia militar maravilhosa, o bombeiro maravilhoso. Precisa respeitá-los como profissionais de carreira que eles são. E que os cargos de comando sejam ocupados pelos profissionais mais experientes, mais preparados, mais competentes, simples assim, sem interferência política. Esses dias eu soube de um caso de um oficial que foi transferido para uma cidade muito distante de onde ele trabalhava e de onde ele mora, porque ele tem um pensamento político diferente. Eu nunca levei... Não pode pensar diferente. Não pode pensar... Eu acho, sabe, o Laércio, que na hora de governar, você não pode ficar carimbando as pessoas. Eu não posso perguntar se você torce para o Botafogo igual eu, se você é católico igual eu, e qual o seu pensamento político se é igual ao meu. Eu tenho que perguntar se você é um delegado competente, que cumpre metas e que gera segurança para a delegacia. É isso. O resto não é da nossa... É perfumaria. É lógico. Veja, governador, claro que a gente sabe que o problema da saúde pública em Brasília é caótica. É tão caótica que eu me recuso a insistir nesse debate. Mas eu quero dizer que, nas minhas análises, os governadores mais bem avaliados do Brasil foram aqueles que investiram na segurança pública. E eu posso lhe Caiado em Goiás. Pronto, vou lhe dar... Tarcísio em São Paulo. Pronto, então nem preciso mais complementar. Posso ir para o Paraná, posso ir para Santa Catarina, Ratinho Júnior, lá em Santa Catarina, Jorginho. É isso aí. Não é? E o nosso vizinho Caiado, que virou uma lenda no Brasil pelo investimento. Eu, quando fui governador, Laércio, eu nomeei o comandante da PM. E ele, por critérios técnicos, escolhia os comandantes dos quartéis. Certo. Eu nunca interferi. Eu escolhia o diretor-geral da Polícia Civil. Mas a nomeação de delegados era um critério técnico. Se você deixa a política invadir os quartéis, invadir a polícia, virou bagunça. E mais, exigindo fidelidade para as pessoas. Não pode, isso está errado. Voto, né? Pressionando por voto. Está errado. Você tem que votar em mim, senão você está exonerado. Sabe o que eu acho desse negócio de voto? Você quer voto? Faz um bom trabalho, conserta o que está errado, resolve os problemas da cidade, as pessoas vão reconhecer. Agora, o sujeito não trabalha, não faz as coisas que tem que fazer e fica usando cargos públicos, pagos pelo dinheiro público, para contratar cabo eleitoral para poder ter voto. Daí a segurança acaba pagando pato nisso, né? Sem dúvida. Inclusive, governador, se Deus quiser, o senhor vai ser eleito governador, Deus queira que isso aconteça, mas os problemas não vão deixar de existir. Eu estava falando, por exemplo, que os números da violência doméstica em Brasília são algo assustador. O ano passado foram quase 40 mulheres assassinadas no crime de feminicídio. Todos os dias que Deus dá, pelo menos 100 mulheres são vítimas de violência em Brasília. Meu Deus. Isso é uma pandemia. Agora, Laércio, há um traço cultural nisso, né? Um machismo... que precisa ser combatido. Eu acho que nós, homens civilizados, temos que fazer assim um movimento mesmo, sabe? Sim. Para dizer que gente, é um absurdo que prevaleça ainda no nosso país e na capital do país esse tipo de machismo. As escolas não poderiam colaborar com isso? Eu acho que a educação começa nas famílias, claro, e depois nas escolas. Não é um espaço que um poderia espaço, ser utilizado para palestras, debates, sem dúvida. Sim. Agora, o Estado tem também que ser mais eficiente no socorro a essas vítimas, sim, e na prevenção desses crimes. Sim. Hoje está no jornal que o governo gastou mais de 1 bilhão em publicidade. Nossa! 1 bi. Que um absurdo. Bi de publicidade é para dizer que o governo é maravilhoso, que esse governo... tudo lindo. Esse GDF que fez, né? Esse GDF que fez. Podia ser o GDF Master que fez, né?
Muito bem. Parte dessa verba poderia estar sendo usada para que os órgãos, os veículos de imprensa, fizessem a prevenção pela mídia. Muito bem. Sabe? Porque isso é fazedor de opinião. Você tem que também procurar educar as pessoas, né? Com certeza. Isso é uma coisa. Eu tenho filhas mulheres, tenho netas. Eu acho assim uma coisa tão triste que acontece, gente. É inacreditável que isso esteja acontecendo no século XXI. Então, governador, nós temos que enfrentar. Outra coisa que a gente tem e quer fingir que não tem: racismo. Tem muito. É um racismo estrutural, preconceitos de toda ordem. Sim. E isso só muda escrachando, dizendo que tem sim. E se tem, você tem que falar, tem, gente, vamos mudar? O Estado tem que ser forte nesse momento. A homofobia existe. Sim, claro, né? A gente vê a todo instante. Então, a gente precisa trabalhar isso na nossa cabeça. Eu sou de uma geração, lá atrás, machista, preconceituosa, não é isso? Agora, a vida vai ensinando e você tem que... Agora, eu acho que o poder público tem uma tarefa importante na educação da sociedade. Sim. Sabe? Então, parte dessa verba publicitária podia estar sendo gasta em filmes bem feitos, na televisão, nos meios de comunicação, nas redes sociais, para mostrar para as pessoas que não é possível mais esse tipo de atitude no mundo que a gente vive. Você, né? Envolveria, Arruda, vou chamar de você porque eu já me acho com esse direito, né? Somos amigos. Você envolveria o terceiro setor na solução desses problemas? Eu não envolveria apenas nesses problemas, eu envolveria o terceiro setor em tudo. O terceiro setor tem uma capilaridade que o Estado não tem. Por exemplo, na área social, nas creches, no atendimento aos idosos. O terceiro setor tem um trabalho importantíssimo na diminuição das desigualdades sociais. Da violência doméstica. Da violência doméstica também. As igrejas. Eu sou absolutamente favorável ao convênio com as igrejas de todas as denominações para que elas prestem um serviço social. Eu sou favorável, por exemplo, vou citar as igrejas católicas e as evangélicas, porque são as mais numerosas, que elas possam, inclusive, pagar o preço dos lotes que adquirem com serviço social, em vez de ser com dinheiro, atendendo as pessoas humildes, atendendo os pobres, que eles já fazem, diga-se de passagem. Aliás, Arruda, essa semana eu estive com uma senhora que gosta muito de você lá em Sobradinho, a Dona Bela. Dona Bela tem uma verdadeira admiração por você, porque... Amiga de muitos anos. Não é? Ela me conheceu ainda, Alex, quando eu tinha cabelo. Eu era secretário de obra do Roriz e a gente foi abrir as ruas de Sobradinho 2. Eu comecei Sobradinho 2 do zero. O Laércio, eu tenho assim... Não é vaidade, é um certo orgulho. Eu conheço Brasília inteira. Sim. Eu ando em Brasília inteira, eu sei como é que as pessoas moram, como é que elas vivem, sabe? E é essa Brasília que eu quero resgatar. Sim. E eu vi o trabalho, o sacrifício dela para se manter viva com a associação, sem receber nenhum tipo de apoio. Aliás, tem uma meia dúzia de deputados aí que se elegem com a falsa bandeira da defesa das mulheres, de combate à violência doméstica, assumir o mandato lá e a primeira coisa que faz é virar as costas. Mas eu vi o sacrifício e o sofrimento da Dona Bela tentando se manter viva com a associação dela, que é uma associação que efetivamente ajuda as mulheres em situação de violência. Eu conheço a Dona Bela, tenho o maior respeito por ela. Eu me lembro também da pureza lá de Sobradinho. Sim. Ela reunia as mães em situação de risco e elas tinham um galpão de costura, né? Faziam roupas íntimas, tudo isso. Essas associações precisam ter apoio do governo para atender mais pessoas. Claro. Isso é muito importante. A questão da droga, né? Recuperação de pessoas viciadas. Por exemplo, o pastor Ramalho lá em Planaltina e tantas outras precisam ter apoio do governo para recuperar esses seres humanos que estão no vício e nas drogas. Sim. Se nós queremos uma sociedade melhor, Laércio, a gente tem que ser capaz de diminuir as desigualdades. Deixa eu te contar uma experiência pessoal minha esses dias atrás, porque nada como o que a gente sente na pele. Né? Eu fui convidado para um almoço, no sábado, na casa de uma pessoa assim, rica. E eu fui.
e todas as pessoas lá eram muito ricas, muito bem vestidas, gente muito bonita, fui muito bem tratado, graças a Deus. E quando eu saí, me chamou a atenção assim, o número de carros importados, tudo muito... De gente chique. Gente chique. E eu saí, fui para casa, e chegando em casa, eu moro ali na 114, eu desci com meu filho para ir à padaria. Sim. E quando eu atravessei a rua, tinha um rapaz, eu vou dizer que ele tinha uns 23, 24 anos, ele estava com uma cara muito cansada, com a roupa suja, ele virou para mim, doutor, deixa eu lavar o seu carro, R$8. Meu carro já estava na garagem, não era o carro. Aí, e ele estava com, sabe esse negócio, como é que chama isso de limpar vidro? Ah, sim, uma palhetazinha. A palheta. E o senhor não quer comprar uma palheta minha? R$10. Eu estava sem carro. Mas ele falou de uma tal... O olho dele dizia, pelo amor de Deus... Me ajuda. Me ajuda. Aí eu olhei na carteira, tinha uma nota de R$20, eu dei para ele. A reação desse moço quase me fez chorar. Ele não acreditou. Ele falou, eu falei, não, hoje não precisa lavar não, você fica me devendo uma lavada. Ele falou assim, doutor, eu vou agradecer ao senhor o resto da vida. E o olho encheu d'água. Aí eu, para não chorar, eu saí porque eu sou meio chorão. Fui na padaria, comprei uns... Quando eu voltei, ele estava sentado comendo um pão. Eu tive certeza que foi com aqueles R$20. Ele não tinha comido o dia inteiro, Laércio. Imagina quantas ele saiu de casa, por isso, né? Ele saiu de casa, foi para lá para tentar... Ele não tinha conseguido trabalhar naquele dia. A sociedade está muito desigual, Laércio. Desumana até. Desumana. Né? Se nós não formos capazes de sentir a dor das pessoas, toda prosperidade é falsa. Sabe? Que adianta ser a 10ª economia do mundo. Não adianta. Tem gente tão rica, milhões, aviões, não sei o quê. Será que essas pessoas almoçam 3 vezes ao dia? Porque nós todos somos iguais, só temos um estômago. Está muito desigual a sociedade. E Brasília está vivendo isso, e né? O governo master é o governo dos ricos. Você pega no Lago Sul, por exemplo, todo dia está passando asfalto em cima de asfalto. Agora, você vai lá na Ceilândia, é buraco, sabe? Governo tem que governar para os pobres, tem que governar para os pobres, rico não precisa de governo. Sim. Essa é a questão. E falta sensibilidade. Se a gente perder essa capacidade de se comover, de se indignar com essa desigualdade social, para quê ir para a vida pública? Não tem sentido algum. Agora, a gente não pode perder também a esperança, a capacidade de sonhar com uma sociedade mais justa e com programas sociais que tirem essas pessoas dessas dificuldades e com uma sociedade que seja menos desigual. É isso. Ô Laércio, desculpa, está fora de moda, mas eu sou um idealista. Eu quero tanto que o Brasil seja um país mais justo. Nós somos um país rico, sim, um solo rico, um clima maravilhoso, pessoas boas. O brasileiro é bom. Sim. O brasileiro, sabe, nós somos pessoas boas, cordiais, amigáveis, bem-humoradas, alegres. Sim. Conseguimos o milagre de, num país imenso, com tantas diferenças, falar um único idioma. Sim. Né? Poxa, não é possível que a gente não consiga erradicar a miséria. Não é possível que Brasília, a capital do país, você pega um carro na esplanada dos ministérios, anda 15 minutos, chega na Santa Luzia. Chega em Santa Luzia, tá lá os meninos brincando no esgoto a céu aberto, famintos. Não é possível na capital do país. É contra isso que eu estou falando. Esse é um dos grandes desafios, né? É o maior desafio. É o maior desafio. Conviver, superar essa miséria. Voltando à sua pergunta lá de trás. Primeira missão, botar as contas em dia. Segunda missão, fazer a saúde funcionar. E a terceira missão, diminuir as desigualdades sociais. E na diminuição das desigualdades sociais, tem que voltar com o pão e leite, tem que voltar com a cesta básica, mas tem, sobretudo, que ter uma escola de integral que funcione. Que o filho do pobre, que estuda em escola pública, possa também ser doutor. Sim. O meu pai, Laércio, tinha 2º ano primário. Ele era trabalhador braçal da estação de trem. Eu nasci numa casinha humilde na beira da estação de trem. Eu sou engenheiro, mas eu sempre estudei em escola pública e universidade pública. Eu não tinha formado, não. E meu pai falava, Itajubá é uma cidade que o filho do pobre também pode ser engenheiro. Então eu quero que o filho do pobre... Um dos maiores orgulhos que eu tenho é que no meu governo, que foi de apenas 3 anos,
eu fiz uma revolução no ensino superior em Brasília. Eu levei o UNB para o Gama, eu levei o UNB para a Ceilândia e eu levei o UNB para a Planaltina. Eu dei 10 mil bolsas universitárias. Eu fiz muita gente. Esses dias eu encontrei uma moça na feira, até ela estava com o marido dela, com roupa de ginástica. Ela passou assim meio, eu vi que ela queria me cumprimentar, eu falei, bom dia. Ela encheu o olho d'água, eu falei, eu quero te agradecer. Eu sou advogada, porque eu estudei com a bolsa universitária. Isso dá orgulho. Laércio, eu não tenho medo da morte. Sabe por quê? Eu não passei a vida em branco. Muito bem. Se Deus me levar, cometi meus erros, sou falho, caí em ciladas, perdi pênalti em Copa do Mundo, mas eu sou do bem, eu sou de coração bom e eu ajudei os mais humildes em toda a minha vida, Laércio. E ainda tem disposição para ajudar muito. Se for da vontade de Deus, que Deus me permita que eu volte ao governo, a minha meta é ajudar as pessoas mais humildes, as pessoas que precisam, as pessoas que sofrem. Porque enquanto uma pessoa passar fome, toda prosperidade é falsa. Sim. Enquanto uma pessoa não tiver um lotinho para morar, toda prosperidade é falsa. É riqueza de faz de conta. É isso. Eu vi que você mexeu com você esse tema, Arruda, é um tema muito caro para você. Arruda, para fazer esse governo que você sonha, e é plenamente possível, você vai precisar de uma super equipe, né? Você já começou a pensar nisso? Ou está cedo para pensar nisso? Não, assim, a gente pensa, né? Sempre, a gente vai... A própria caminhada que a gente está fazendo, Laércio, você deve estar sentindo isso, né? Sim. Você começa a conhecer pessoas, né? Sim. Você fala, puxa vida, olha que pessoa boa, olha do bem, olha essa aqui, a competência dessa, o preparo daquela. E outra coisa, eu não fico fechado em Brasília, não. Hoje eu tive um encontro com o secretário de Ação Social do governo de Goiás. Porque eu vi em Goiás o Goiás Social. Eu fiquei... Caiado acertou muito, Acertou né? demais. Acertou demais. E nada se cria, tudo se copia. Sim. Sabe por que eu fiz 12 Vilas Olímpicas em Brasília? Sim. Porque eu fui ver o César Maia, prefeito do Rio, ele tinha feito as Vilas Olímpicas. Eu falei, isso é maravilhoso. A criança estudar num período do dia, no outro dia fazer esporte. Construí 12. Faz 15 anos que eu saí. Sabe quantas vezes? Nenhuma mais. Não fizeram mais nenhuma. E aí você teve a reunião com o secretário de Desenvolvimento de Ação Social do Goiás. Sensacional. Os programas deles, eu não vou falar aqui tudo, mas que seria outro podcast. Sim. Mas você vai ver o que eu vou apresentar no plano de governo. Então você já está desenhando esse plano de governo. Eu não quero ser governador só para poder andar em carro bonito, cercado de segurança, não. Sabe? Nem gosto de gravata. Também não gosto de puxar saco, não. Eu gosto de botar a mão na massa e ajudar as pessoas, Laércio. E tem soluções muito boas por esse país afora. No Paraná, 48% das crianças estão em educação integral. Sim. Você vê o professor Jordanes, que você conhece lá em Arapuanga, ele segurou a escola dele, no MUC. As crianças chegam 7 da manhã, saem 5 da tarde, tem 5 refeições. É verdade. A vida dessas crianças vai mudar. Para melhor. Para melhor. Então, eu quero que as crianças possam estudar em escolas de educação integral. Eu quero vilas olímpicas, onde ainda não tem. É isso que eu quero. Eu quero que tenha médico. Será que eu estou querendo demais que tenha médico no posto de saúde? Deveria ser tão básico isso. Arruda, o papo está muito agradável, mas eu já vi sua assessoria ali se movimentando. Eu queria que você levasse uma última mensagem para a nossa audiência. Eu até fiquei muito empolgado como você mexe com você falar sobre esses assuntos que são caros para você. Então eu queria que você levasse uma última mensagem para a nossa audiência, para as pessoas que acreditam no Arruda e principalmente que acreditam que se pode fazer melhor do que está sendo feito hoje. Primeiro, Lécio, agradecer a você esse espaço, desejar a você muito sucesso. Você é um homem corajoso. Obrigado. Porque você tem sua vida estabilizada, você é delegado concursado, e o fato de você estar botando a sua cara a tapa e tentar melhorar a sociedade, isso me anima muito. Eu gosto de andar com pessoas como você. Obrigado. Agradecer muito o espaço e dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que, assim, eu já não tenho mais a ambição que eu tive no passado, as arrogâncias, as vaidades que a gente tem quando é mais jovem. O que eu peço a Deus todos os dias nas minhas orações é que, se for do propósito dele na minha vida, voltar para fazer o bem, sobretudo para quem sofre, para quem é mais humilde, eu estou aqui, preparado. Você está pronto? Né? Estou pronto. Se não for da vontade de Deus, tá bem, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte, isso eu estou fazendo. E eu quero também agradecer o carinho
das centenas, das milhares de pessoas que estão me recebendo nas cidades, me abraçando, me dando uma palavra de incentivo. Isso não tem preço. 16 anos depois que eu saí do governo, ser lembrado, ser abraçado, quererem a minha volta, olha, eu não tenho palavras para agradecer. Só gratidão, né? Só gratidão. É isso. Obrigado, Arruda. Amigo. Obrigado às pessoas que nos acompanham, Eugênio, Piedade, que é o nosso parceirão aqui no EG News. E dizer a você que toda segunda-feira nós temos aí, lógico, os nossos patrocinadores que nos ajudam a manter esse programa vivo no ar. E dizer que, se Deus quiser, na próxima segunda-feira vamos ter outro convidado, linha dura aqui, para debater mais um assunto importante para você. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Eita, hoje tá...